1 Reis 18, do verso 30 até o verso 40. Diz o texto: então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigido, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Cavou ao redor do altar uma vala na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a vala. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus em Israel e que sou o teu servo, o que fiz todas as coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. E eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Queridos, eu quero falar um pouquinho sobre a restauração deste altar. A situação de Israel é uma situação que a gente já falou aqui na época, uma situação de muita pobreza, muita miséria. 3 anos e meio sem chover, você não sabe o que é isso, né? Nós aqui no Brasil, principalmente a nossa região sul e sudeste, nós não temos ideia do que é a falta da chuva. Estamos começando a ficar preocupados agora, né? Porque já várias cidades do estado de São Paulo não tem água, né? A previsão de chuva já há vários dias e não chove. Era para chover na sexta, não choveu. Era para chover no sábado, não choveu, né? Estão esperando chuva hoje, não sabe se vem. Então as coisas estão complicadas. Eu tive outro dia na região de Campinas e um rapaz falando para mim lá, dizendo que vários restaurantes, vários lugares que precisam de água já estão fechando porque não tem água. Outro dia eu desci, fui pregar no interior, desci de madrugada, tinha um congestionamento de quase 20 quilômetros, descendo a Imigrantes, 2 horas da manhã, pessoal vindo para a Baixada Santista para lavar roupa, porque já não tem mais água para lavar roupa. Então, nós estamos vendo alguma coisa que está aterrorizando, que nunca passamos por isso, mas que nós estamos enfrentando isso. Agora imagine Israel, 3 anos e meio sem chover, a miséria que não era aquilo ali, a pobreza que não era aquele lugar, e tudo tinha uma causa. Às vezes a gente acha, a ciência tenta justificar: é a nuvem, né? É uma massa seca, é um não sei o que, ou é um ninho, e cada hora é um nome diferente. Mas isso é a forma da ciência justificar, mas não se coloca para ver, no fundo espiritual, qual é a real condição deste povo. O povo de Deus aqui era um povo que virou idólatra. A história dos 3 anos e meio mostra que um pouco antes o povo estava totalmente voltado à idolatria. Baal tinha sido levantado como Deus de Israel, e quando você vê a história do povo de Deus, vê que Deus era o único povo na terra que só tinha um Deus, que era monoteísta. Todos os povos da terra tinham vários deuses e adoravam vários deuses, mas Israel não, ele era conhecido como o povo que só tinha um único Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E de repente eles trocaram o Deus criador dos céus e da terra por Baal. Houve um dos reis chamado Acabe, e esse rei se casou com uma mulher chamada Jezabel, né? Então, se alguém um dia te chamar de Jezabel, amarra em nome de Jesus, né? Jezabel foi a pior rainha, a pior mulher talvez que já viveu na face da terra.
sanguinária, feiticeira, mandona, né? A mulher totalmente endemoniada, e ela dominou Israel. Na verdade, quem reinou não foi Acabe, né? Acabe era fracão, quem reinava era a mulher. E ela introduziu o culto a Baal, ela matou os profetas de Deus, ela colocou o culto a Baal no templo do Senhor, enfim, ela se desviou totalmente e fez Israel se desviar totalmente dos caminhos de Deus, ao ponto de Israel começar então totalmente perdido, começou a ter essas crises, e a primeira coisa que Deus colocou as mãos foi a água, não choveu mais sobre Israel, e sem a chuva, o povo ficou pobre, sem a chuva não havia comida, sem a chuva não havia mais alegria, não havia mais fartura, irmãos. E às vezes eu me preocupo com isso, porque o nosso país também passa por momentos difíceis, momentos de perversão. Nós vemos a todo momento gente inocente sendo morta, sangue inocente sendo derramado. Quando você abre a palavra de Deus, você vê que uma coisa que Deus abomina é o sangue inocente numa terra. A terra é amaldiçoada quando existe derramamento de sangue inocente. Você vê a corrupção crescendo em todas as escalas que você imagina, desde o governo federal até um simples operário, há corrupção. Às vezes a gente quer dar tiro, né, malhar o governo, falar mal, mas olha, começa conosco. Se nós roubamos um prego, se nós desviamos um chocolate, se nós desviamos uma caneta, né, que é uma coisa tão pequena, que fará quando se chega no poder, se nós não vamos desviar milhões e bilhões, como está sendo feito? O coração do povo em si é corrupto, e o rei é tirado do meio do povo. O líder, os principais líderes são tirados do meio do povo. Então, enquanto o povo não se converter, não tiver um caráter diferenciado, nós teremos também um governo corrupto, teremos líderes corruptos, como está aqui, vivendo hoje no Brasil. Nós temos marcha para tudo, marcha da liberação da maconha, das drogas, marcha para casamento gay, marcha para tantas coisas que você vê da feitiçaria aí acontecendo. Tudo isso são coisas que desagradam o coração de Deus, e que de alguma maneira chega uma hora que o Senhor fecha as mãos sobre uma pátria que poderia ser uma pátria abençoada, uma pátria linda, porque, irmãos, o nosso Brasil é um Brasil maravilhoso, é um país maravilhoso, tem de tudo. Você tem uma costa aqui, né, no litoral, mais de 5.000 quilômetros de mar, imagine a riqueza que é isso. Você tem floresta, que é o pulmão do mundo, que é a Amazônia. Você tem ouro, você tem riquezas, você tem diamantes, você tem petróleo, você tem gás, você tem alimento e abundância, né, para alimentar o Brasil não sei quantas vezes e mais resto do mundo para vender. Nós somos um país abençoado, nós temos gente maravilhosa. O povo brasileiro é um povo hospitaleiro, é um povo alegre, é um povo amável, um povo simpático, um povo que se dá, que se entrega. Nós somos um país maravilhoso, mas o nosso coração tem que se voltar a Deus. Sabe, essas maldições que cercam a nossa vida, nós temos que jogar para fora e desenvolver um caráter diferenciado, para que no futuro, quando sair um rei do nosso meio, ele não se corrompa com as riquezas nem com o dinheiro, mas ele possa entender que tudo é feito para a glória do Senhor. Olha, Elias teve uma grande dificuldade em Israel, e ele se apresentou ali para poder fazer a obra do Senhor. Ele se apresentou diante do povo, quando ele diz: chegai-vos a mim, e o povo se chegou a ele. Chegai-vos a mim, e o povo chegou para ver o que ele ia falar. Primeira coisa que Elias faz, ali naquele contexto, queridos, é reparar o altar de Deus. O altar de Deus havia sido rachado. No altar rachado, Deus não faz milagres. No altar rachado, a glória de Deus não se manifesta. Por isso que nós estamos vendo alguns sinais aqui, sabe, de Deus, alguns milagres acontecendo no nosso meio, nos últimos dias, nos últimos meses, porque as pessoas estão se consertando. E quanto mais depressa você se consertar diante de Deus, mais milagres acontecerá neste lugar, queridos, porque nós somos um corpo, nós somos o povo, nós somos os servos de Deus. Quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos em nome de Jesus, como um único corpo, e a graça de Deus e a bondade de Deus se manifesta neste lugar. Então é preciso que o nosso coração seja um, que o altar que está rachado seja consertado. Se o altar do teu coração está rachado, conserte-o.
Conserte. Com o que ele está rachado? Com a mentira, com a hipocrisia, com o engano, sabe, com a falsidade, com o furto, com o roubo, com a maledicência, com o adultério. O que é que o teu coração está rachado? Conserte diante de Deus, porque quando você conserta o altar, a graça e a bondade de Deus entra na tua vida, entra na tua casa, queridos. As coisas que você não conseguia, que vê portas fechadas, as portas começam a ser liberadas e abertas, porque já não é só a tua habilidade, já não é só o teu esforço, já não é só a tua vontade, mas a bênção de Deus chegou sobre a tua casa e sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia, graças a Deus. Uma outra coisa que nós não podemos perder de maneira nenhuma na nossa vida é não deixar que a murmuração entre no nosso coração. Murmuração quebra a unidade, murmuração racha o altar. Nós somos tentados todos os dias a murmurar, a falar mal da vida, a reclamar, né? A reclamar. Eu acho que aqui ninguém reclama, né? Ninguém murmura, né? Os murmuradores morreram no deserto, não é isso? Não tem mais murmurador aqui. Meu irmão, quando nós murmuramos, da mesma forma, quando você fala glória a Deus, você não entende, muita gente às vezes não entende. Por que tem que falar tanto glória a Deus? Uma vez uma pessoa me perguntou, por que tem que falar tanto aleluia? Por que tem que falar tanto amém? Quando você fala glória a Deus, quando você fala aleluia, quando você fala amém, você está exaltando e honrando o nome de Deus. Você está manifestando a presença de Deus à sua volta. Mas quando você murmura, você está alimentando quem? Você está alimentando os demônios. Quando você murmura, você está chamando os demônios que estão à sua volta para alimentar eles, para deixar eles fortes. Por isso que algumas coisas se repetem na tua vida. Tem algumas coisas que estão sempre se repetindo. E você diz, meu Deus, isso não sai da minha vida, por quê? Aí você já está murmurando novamente. Então, murmuração não exalta o nome de Deus. Murmuração não faz com que Deus seja honrado e exaltado na tua vida. Pelo contrário, a murmuração faz com que o inimigo se aposse e chegue mais perto de você. Então, quando você tiver dificuldade na vida, dê um glória a Deus, um aleluia, né? Oh Deus, obrigado Senhor. O Senhor sabe o que está acontecendo, furou o pneu do carro, num dia de chuva, você está sem guarda-chuva e ia para um casamento. Ah, meu Deus, que porcaria de carro, vou vender ele, não presta, essa lata velha, né? Você já parou para pensar que Deus pode estar te livrando de alguma enrascada lá na frente? Você já parou para pensar que algum acidente grave poderia acontecer? Você parou para pensar que Deus está no controle? Se Ele permitiu, Ele está tratando do teu coração. Ele quer que você aprenda a confiar nele. Ele quer que você aprenda a colocar a tua vida e tudo que você tem nas mãos do Senhor. Que você aprenda a depender dEle, querido. Então não murmure. Não murmure, esse mês veio menos dinheiro. Outro dia eu passei na rua e vi o cara assim, recebi esse corinho de rato, não sei para que serve, né? Eu fiquei olhando, corinho de rato, que expressão, né? O salário devia de ser abençoado, corinho de rato, né? Ele vai viver a vida toda naquele corinho de rato. Ele, em vez de pegar lá o pouco dinheiro e dizer, obrigado Deus por esse dinheiro, o Senhor me deu esse, mas eu sei que os próximos meses o Senhor vai preparar um aumento e eu vou ter mais dinheiro, e abençoar e transformar aquela ideia negativa em algo abençoado e profetizar sobre o salário dele, ele está amaldiçoando. A maldição não faz ninguém crescer, a maldição reduz a vida da pessoa, a maldição reduz a família. E quando você verbaliza, irmãos, as nossas palavras, elas têm poder. A Bíblia fala sobre isso, que aquilo que a boca fala é porque o coração está cheio. Então nós temos que ter cuidado com o que a gente solta, a semente que a gente joga. É perigoso falar coisas, porque coisas que se falam às vezes acontecem. Porque nós estamos verbalizando. A nossa boca, a Bíblia diz que a nossa boca ela atrai bênção e ela atrai maldição. Aí você está falando bênção, você está semeando bênção. É como uma semente. Pega uma sementinha, joga lá no vasinho, a terra é boa, a semente é boa, vai crescer. Vai crescer. Quando você joga algumas palavras, você lança algumas palavras, ela vai cair em alguma terra.
E se a terra for boa, vai crescer. Agora, você está falando coisas boas, vão crescer coisas boas na tua vida. Você está falando maldição, aquelas maldições vão estar sempre em volta da tua casa, da tua família, no meio dos teus filhos e assim por diante. Quantos pais que amaldiçoam seus filhos? Seu capetinha, né? Seu espírito de porco, né? Quando eu era pequeno, aí o pessoal me chamava assim, né? Os vizinhos lá, seu espírito de porco, seu capeta, né? Misericórdia, né? Graças a Deus, Deus teve misericórdia na minha vida. Mas quantos pais falam isso? Seu burro, seu ignorante. E outros nomes, isso aí eu acho que era na minha época. Hoje já falam outros nomes, né? Que eu não posso nem falar aqui no púlpito. Havia pai xingando de filho e tudo que é nome. Eu falei, meu Deus, sabe o que ele não nota? Que ele está semeando na vida do filho. Que aquele filho tem 4, 5, 6, 7 anos. Quando ele tiver 15 anos, ele vai xingar o pai o dobro do que o pai xingou ele. Como eu também já vi. Sabe, irmãos, são sementes que nós lançamos. Isso alimenta o inimigo, isso não alimenta as coisas de Deus. Isso racha o altar de Deus, está dentro de nós. Eu me lembro que teve uma família aqui numa crise tremenda de desemprego. Alguns anos atrás. E aí eles vieram conversar comigo dizendo, pastor, nós não sabemos mais o que fazer. Nós moramos em 4 em casa. Marido, mulher, 2 filhos. Nós estamos brigando demais. Eu falei, mas por que vocês estão brigando? Nós estamos brigando porque os 4 estão desempregados. E não há mais dinheiro na casa. Então todo dia a gente briga. Por quê? Briga por causa da luz, briga por causa da água. Briga por causa do papel higiênico. Briga por causa da comida que já não tem. E eu falei assim, olha, vocês notaram que vocês 4 são cristãos? Vocês estão orando? Não. Vocês estão se reunindo juntos para orar? Não. Vocês não têm ideia do poder e da força que vocês têm. Vocês não têm ideia. Sabe, se vocês 4 se reunirem em nome de Deus, se os 4 se juntarem e dobrarem o joelho e começar a clamar, o poder de Deus que virá sobre a sua vida. Você não tem ideia sobre isso, sabe por quê? Porque vocês 4 são filhos de Deus. E Deus vai vir sobre vocês. O altar na casa de vocês está rachado, está cheio de murmuração. Vocês estão só murmurando, falando mal, dizendo que não tem dinheiro, um xingando o outro, um se manifestando. Meu irmão, começa a buscar Deus, começa a orar os 4. Vocês vão ver que Deus vai mudar a sorte de vocês. Meus irmãos, os 4 começaram a orar todo dia antes de sair de casa. Se reuniam e começavam a buscar Deus e falar com o Senhor e pedir misericórdia. Em 1 semana já tinha o primeiro empregado, 2 semanas, 2 empregados, e 1 mês estavam os 4 empregados para a glória do Senhor Jesus. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, irmãos. Sabe, não tem ideia do poder que existe através da sua oração. Então, não murmure, meu irmão, não murmure, não deixe que a idolatria entre no seu coração. A idolatria entrou no meio do coração do povo de Deus. Nós vivemos hoje um processo também muito grande de idolatria. Não é idolatria só de imagens. É idolatria de coisas. Idolatria de dinheiro, idolatria de trabalho, idolatria de ganhos, idolatria de filhos. Os filhos são herança do Senhor, é bênção que Deus te deu. Mas coloque os teus filhos em primeiro lugar nas mãos do Senhor. Coloque a tua profissão em primeiro lugar nas mãos do Senhor. Coloque em primeiro lugar todo o teu dinheiro que você tem nas mãos do Senhor, teus bens, tua casa, teu carro, tudo que você tem, coloque primeiramente nas mãos de Deus. Você estará quebrando todo o espírito de idolatria que se apresenta. Sabe, como que Elias orou naquele momento, arrumou o altar do Senhor, e ele fez alguns processos que eu gostaria de repetir aqui com você aqui nessa manhã, que atraíram o fogo de Deus e a presença de Deus sobre aquele lugar. Deus estava há mais de 3 anos sem se manifestar ali. Mais de 3 anos que não acontecia nada, nem chover. E ele fez algumas coisas ali que eu queria repetir aqui, que deram certo e que mudaram a história daquele povo. Primeiro, ele consertou o altar que estava rachado. Nós já falamos sobre isso. Conserte o altar que está rachado. Tire aquilo que suja a presença de Deus. Se lave com o sangue de Jesus. Se banhe com o sangue de Jesus. Segundo, tirou as cinzas do passado. Tirar as cinzas do passado, irmãos, são aquelas pessoas que vivem só do passado.
Tudo para eles, porque há 20 anos, porque há 30 anos, porque há 10 anos, porque há 5 anos. Meu irmão, Deus é um Deus de hoje. Eu vou repetir para você. Deus é o Deus do passado? É o Deus do passado. Mas Deus é o Deus de hoje. Então, todos os dias nós temos maná fresco para comer, que desce dos céus, aleluia. Quando Deus tirou o povo dele do Egito, falou para ele, todo dia eu vou dar um maná para vocês comer. Eles não acreditaram. Aí foram lá, quando viram que o maná, alguém, fica imaginando, né? 6 horas da manhã, dia clareando, alguém gritou, gente, está caindo maná mesmo dos céus. Diz que tinha gosto como bolo de mel. De graça. Não precisa pegar fila na padaria. O cara saiu, todo mundo gritando para a casa do outro, né? Vamos lá. Pegaram a sacola, começaram a encher. E alguém falou, mas Deus falou que todo dia vai ter, não precisa pegar para amanhã não. Aí aquele incrédulo, sempre tem um incrédulo do teu lado, né? Olha para ele do teu lado aí. Não é você não. Mas sempre tem um incrédulo do lado, né? Mas não é você não, fica tranquilo. Olhou e disse assim, rapaz, tu acredita nisso? Deixa de ser bobo, pega para hoje, pega para amanhã, eu vou pegar para a semana toda. Vou meter no freezer lá. Vai que Deus se esquece. Vai que o profeta falhou. Vai que o profeta se empolgou. E aí a Bíblia diz que eles pegaram para a semana toda. Um ou outro obedeceu. Quando abriram de manhã, o cara gritou, olha aí pessoal, maná caindo fresco. Aí o outro na cama deve ter pensado assim, o bobão lá vai ter que pegar. Eu já peguei o meu, né? Está garantido para a semana toda, né? E aí quando ele abre o saco dele para pegar o maná, está cheio de bicho, cheio de vermes. Por quê? Porque Deus tem maná fresco todos os dias para nós, irmãos. O que aconteceu no passado é bom relatar, é bom você anotar, porque é uma experiência para você, e é uma experiência para o outro, mas você não pode viver só de experiências do passado, você tem que viver de experiências no presente, porque Deus tem coisas novas para nós todos os dias. O poder de Deus não foi só para o passado, o poder de Deus é para hoje também na nossa vida. Então tire as cinzas do passado. As cinzas representam também a vida velha, os resquícios do velho homem, daquilo que você tinha quando você, antes de vir para Deus aqui na igreja, você tinha uma vida lá fora, uma vida corrupta, com o coração sujo, uma vida de pecado, mas até então você estava no mundo, você estava preso nas trevas, então tinha vícios, tinha pecados, tinha coisas escondidas, tinha coisas que você fazia lá, mas você não conhecia a verdade. A Bíblia diz que Deus tirou das trevas e te transportou para o reino do seu amor, para o reino da luz. Eu fico imaginando você preso lá nas trevas e Deus passando com um anjo, te libertando e dizendo, entra no ônibus aí, vamos embora, vamos para o céu, vamos servir o meu nome. E te trouxe para a luz, você se batizou, ganhou vestiduras limpas, puras, tem os seus pecados perdoados, tem o seu nome escrito no livro da vida, tem dons, os anjos começaram a te servir e te abençoar, mas aí de vez em quando você sente vontade de olhar para o passado, de olhar para o Egito, de olhar para as cebolas do Egito, de olhar para as coisas que ficaram lá atrás, são as cinzas do passado. Tire as cinzas do passado do seu coração. Quando você vai fazer um churrascão, domingo é dia de churrascão para alguns, né? Vai fazer um churrasquinho lá, primeira coisa que tem que fazer, limpar a churrasqueira. Um dia eu fui fazer, irmão, faz aí, chegou na casa, pastor, faz um churrasco aí. Cheguei lá, a metade da churrasqueira para cima era só cinza. Falei, rapaz, só tem cinza aqui, tem que tirar, não, imagine. Você tem que jogar fora. Toda vez que você vai fazer o churrasco, joga fora aquela cinza, não presta mais não. Joga fora, vai para o lixo. O que vale é o novo. Sabe, tem coisas velhas na sua vida que você tem que tirar. Vai lá na tua carteira, vai lá na tua gaveta, vai lá no teu computador, vai lá na tua agenda, vai limpando a tua vida das coisas velhas que ficaram para trás, porque a Bíblia diz que tudo se faz novo. Viva o novo de Deus a cada dia.
Isaías 43, 18. Isaías 43, 18 diz: esqueçam-se o que se foi, não vivam do passado. Esqueçam-se o que se foi, já foi, é passado, meu irmão. Você está segurando aí uma mágoa de 30 anos, você está segurando um ódio aí de 1 ano, você está segurando uma dívida aí de 3, 4, 5 anos, sabe? Louco da vida com a pessoa, não deixa essa pessoa, perturba essa pessoa, vira a página, risca o nome, rasga o caderno, põe fogo em tudo e viva uma vida nova ao lado de Deus. Deus tem coisas novas para você. Deus tem maná novo. O que se foi, o que ficou, irmãos, rasga. Viva agora em diante. Não fica preso com o passado. Quem está preso com o passado não consegue progredir no presente e nem tem um futuro, porque o futuro dele é o passado que ficou lá atrás. Então risca isso. Sai daqui essa manhã liberto em nome de Jesus. Sai daqui purificado, porque o fogo de Deus possa vir sobre a tua vida. O fogo de Deus não vai vir sobre quem está segurando o passado. O fogo de Deus vem sobre aquele que vive o presente, o novo presente de Deus. Segunda coisa que eu vejo aqui: faça um culto debaixo de sacrifício. Olha o ritual de Elias. Verso 32. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Ele foi buscar pedras. 12 pedras, representando as 12 tribos, para construir um altar. Antes dele invocar a presença, ele quis construir um altar ao Senhor. Fico me lembrando que, há muitos anos atrás, Deus me levou para o sertão do Nordeste, com alguns pastores, e nós fomos parar numa cidade, final do mundo, achei lá onde é a cidade chamada Caixa Prego. Você já mandou alguém para Caixa Prego? Vai lá para Caixa Prego, né? Eu achei antes da cidade, já sei onde é Caixa Prego, fui até lá. Cidadezinha final do mundo lá. E lá perto daquela cidade, eles estavam, irmãos, vivendo um período de seca muito grande. Eu fui numa igreja, a igreja não tinha mais ninguém, vazia. As pessoas foram embora da cidade, escola vazia, as pessoas tristes, não tinham o que comer. Fui na casa do irmão. Esse irmão me serviu batata doce. Aí eu comi, gostei da batata doce. Aí o pastor depois disse assim: pastor, eles estão comendo batata doce há 6 meses. E aí eu fiquei pensando, bom, 6 meses são 180 dias. E 180 dias, por mais criatividade que você tenha, para comer batata doce não é fácil. Fico imaginando você fazer purê de batata doce, bolinho de batata doce, bolo de batata doce, né? Batata doce frita, batata doce cozida. Vai chegar uma hora, irmão, que você diz: chega, não quero mais. Mas é o que eles têm. Porque não chove. A situação da cidade era uma só. Sabe, eu me lembro que nós fomos numa região da cidade, tudo árido. E ali nós vimos aqueles ossos de boi, tudo jogado, tudo largado ali. Seco, boi que morreu no pasto, sem água. Sabe, nós paramos ali, descemos ali com os pastores e começamos a orar. Lemos essa palavra ali e começamos a chorar diante de Deus, para que Deus tivesse misericórdia. Colocamos a nossa cara no pó ali, profetizando chuva sobre aquele lugar. E nós saímos dali certo que ia chover. E começamos a profetizar em toda a cidade, dizendo: vai chover, vai chover. E o pastor da cidade está ao nosso lado, ele fala assim: não, irmão, não chove não, é assim mesmo. E aí a gente viu uma nuvem, quem é essa passou aqui? Eu disse: a nuvem está chegando, vai chover. Aí o pastor fala assim: não, não vai chover não. Aí começou um barulho, né, de trovoada, aquelas trovoadas quando quer chegar, né? Brum, brum, aí aqueles roncos. Aí disse: olha, já está trovando, vai chover. Aí o pastor diz: não, isso aí é um avião que passa por aqui nesse horário. Aí o pastor Joel é muito boca dura, né? Eu já não sou assim não, mas ele é. Ele virou para o pastor: pastor, em nome de Jesus, cala sua boca. Não fala mais nada enquanto eu estiver aqui. Vai chover e pronto, a última palavra é a nossa. Ficamos 4 dias naquele lugar, irmãos. Saímos de lá de madrugada, 4 horas da manhã, debaixo de uma imensa e potente chuva, que era água para tudo que é lado, que não dava nem para dirigir o carro direito, e tanta água que caiu. Nós voltamos um ano depois, só para resumir. Esse irmão, que eu comi batata doce na casa dele, ele estava nos esperando com uma mesa, irmãos, que na época eu contei,
quatro tipos de carnes diferentes, fora salada, arroz, macarrão, tudo que você imagina, uma mesa exposta. Ele falava tudo errado, né? Era um cara no mato mesmo, né? E ele falando assim, pastores de São Paulo, depois que pisaram aqui, abençoaram a nossa terra, né? E é tudo para vocês, come tudo aí, né? Muita comida, né? E sabe o que ele fez? Deus abençoou tanto ele, tanto, que ele construiu uma igreja. Quando eu vi esse texto aqui dizendo, Elias construiu das pedras o altar ao Senhor, aquele homem construiu uma igreja com as mãos e com o dinheiro dele, do lado da casa dele, da fazenda dele. E quando nós chegamos lá, a igreja estava lacrada. Disse, que é isso? De onde surgiu isso? Ele construiu e não deixou ninguém entrar. Diz que só pode entrar depois que os pastores de São Paulo chegar aqui para abençoar a igreja, né? Aí o povo pode entrar, enquanto isso ninguém entra, né? E ele segurou lá quase 3 meses a igreja fechada, irmãos. Que glória ao Senhor, que louvor ao Senhor. Sabe, quando o povo se arrepende, quando a manifestação de Deus na nossa vida vem sobre o lugar e nos abençoa, irmãos. Que alegria estar com aquela família e ver o quanto Deus fez ali, aleluia. Elias constrói um altar, cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 sementes. Depois no verso 33, diz que ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Repare, uma coisa que eu vou lhe falar aqui. Havia pobreza, havia fome. Ele pegou um novilho para sacrificar a Deus. Com certeza os fariseus de plantão já estariam nessa hora murmurando. Os murmuradores de plantão já estariam, o quê? O povo está com fome, não tem comida na terra, e ele está cortando, matando um novilho para apresentar no fogo aí, no altar de Deus. Sabe lá se Deus vai querer ou não. Deus não precisa de comida. Quem precisa de comida é o povo. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro são os pobres. Não é assim que o mundo fala? Porque o mundo não conhece o poder espiritual. O mundo não conhece a chave que abre as portas no mundo espiritual. E uma das coisas que se faz para abrir a chave é a celebração do sacrifício a Deus. Por isso que Elias vai lá e pegou o novilho. Irmãos, para quem não sabe, o novilho é a carne mais nobre que se tem. Quem já foi na churrascaria aqui? Levanta a mão. Eu vou te dizer uma coisa que você não vai gostar muito. Tem churrascaria e tem churrascaria. Tem churrascaria, que é a churrascaria do boi velho, que você come a carne, quebra o dente, ou fica cheio de dor, tem que tomar um Dorflex depois, de tanto você mastigar. Que carne dura. Eu já fui num monte dessa aí, já, né? Conheço bem. Tem churrascaria que é o boi. O boi é aquele boi que não sobe fazenda, ele fica só parado, só para engordar. Aí é uma carne boa, uma carne nobre. E tem a churrascaria que serve muitas vezes a carne do novilho, que é a carne tenra. Essa é aquela carne que a picanha não é desse tamanho, é uma picanha pequenininha assim. Quando você come aquilo, diz, nossa, que delícia. Que delícia, é a carne do novilho. Essa carne é cara, é muito cara. Sabe, o Elias pegou o novilho, o melhor, o mais caro, e apresentou diante de Deus, cortou e apresentou em sacrifício ao Senhor, para dar ao Senhor a honra, para dar ao Senhor o melhor. Não só o altar, não só as pedras, mas também o novilho. E ele fez outras coisas que desesperaria qualquer um. Ele pegou 4 jarros de água e jogou no altar. Cada jarro tinha em torno de 80 litros, ou seja, pelo menos 300 litros no mínimo. Ele jogou de água no altar. Meu irmão, não tinha água na face da terra. Aí o Elias, que também vivia isso, 3 anos e meio sem água, era pior que a nossa situação, pegou 300 litros de água e jogou num buraco lá. A cabeça do homem não entende isso, gente. O homem natural, ele não entende o que é espiritual. Ele só entende o que ele vê, o que é abstrato, o que ele enxerga. Ele não entende o que é espiritual, ele não tem visão do reino espiritual. Então, com certeza, Elias foi criticado. Quando ele jogou água, o pessoal disse, esse cara é doido, tem que prender ele, tem que matar ele, tem que dar uma surra nele.
ele é um impostor, ele é um enganador. Não tem água, ele está jogando, além de pôr um bezerro lá, que é comida para o povo, ele ainda está jogando água para um Deus, que é isso? Mas queridos, a Bíblia diz que depois, quando ele terminou o sacrifício, estou terminando, quando ele termina o sacrifício, ele ora a Deus, a Bíblia diz que o fogo desceu do céu, e foi um fogo tão violento, que desceu, que comeu todinho o sacrifício que foi apresentado ali, o novilho. O fogo consumiu as pedras. Você sabe o que é isso? O fogo tão forte que veio, consumiu as pedras. O fogo é inimigo da água, a água é inimigo do fogo. Mas o fogo foi tão forte que diz que ele lambeu os 300 litros de água como se não fosse nada. Quando o povo viu isso, quando o povo viu aquilo acontecer, as pessoas caíram de joelhos e começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles se eliminaram ali Baal da face da terra ali de Israel, limparam, tiraram os profetas, exterminaram todo mundo, limpou tudo, deixou a casa limpa, em ordem. Aí o homem de Deus subiu no monte, e lá ele invocou o nome do Senhor, e veio abundante chuva sobre a face da terra, meu irmão. Os milagres acontecem assim, quando nós sabemos conservar o nosso altar na presença de Deus. Quando nós limpamos nosso altar para receber a Deus, entrar nos átrios de Deus com o nosso coração puro, a manifestação de Deus vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa cidade, vem sobre o nosso país. Amém, queridos? Feche teus olhos, eu quero orar com você nesta manhã em nome de Jesus. Aleluia. Oh meu Deus, glorificado é teu nome, glorificado é teu nome. Oh Senhor, eu quero orar por você que está aqui nessa manhã, que precisa de limpeza no teu altar. Começa com o altar do teu coração. Tudo que a tua boca fala é porque o teu coração está cheio. Então começa limpando o altar do teu coração aqui nessa manhã, para que as demais coisas, o sacrifício, a água, a limpeza, os procedimentos, o fogo de Deus na tua vida, a chuva abençoada de Deus na tua casa, possa acontecer. Mas começa com a limpeza do altar do teu coração. Eu quero orar pelas pessoas que estão aqui nesta manhã, que se identificaram de alguma maneira com essa palavra, que o Espírito Santo ministrou ao teu coração, e você entendeu a necessidade de limpeza no teu altar, de purificação no altar, e você disse: eu quero começar o dia de hoje, eu quero começar nesse domingo, sabe, limpando o meu coração. Deus falou comigo e eu quero, sabe, me arrepender, quero me quebrantar mesmo diante do Senhor, para que a glória de Deus venha sobre a minha vida. Então eu quero te convidar, sair do teu lugar e vem aqui para frente orar conosco, se você assim o quer. Se Deus falou com você, sai do teu lugar, fica aqui em oração. Nós vamos todos ficar de pé, nós vamos cantar um louvor nesse momento. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Aleluia. A esperança viva, tua presença, eu provei e vi do mais doce amor, que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar.
Vai falando com Deus. Vai chorando na presença dEle. Vai abrindo o teu coração na presença dEle nesse momento, para que Ele toque no teu coração. Esvazie-se na presença dEle agora, nesse momento. Oh meu Deus, Ele me anda lá baixando. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Abra a tua boca, fala com Ele. Abre o teu coração. Os líderes, pastores estiverem aqui, puderem vir orar, ministrar. Oh Deus, ministra a tua graça, a tua glória, tua presença, Senhor. Espírito Santo, ministra, Senhor. Oh, Ramachecalabalabaixa. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, que venha as tuas misericórdias, que venha a tua graça, Deus, o teu poder, tua unção, Deus. Oh, meu Senhor, oh, meu Senhor, visita, 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 Deus. É uma manhã de quebrantamento, é uma manhã de derramar do teu Espírito. Visita com o teu poder, visita com a tua graça, meu Deus, visita com a tua glória. Oh, Rabacatalabaxa, Riandalabalabaixa. Oh, presença santa, doce, em nome de Jesus. Vem, 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 Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Vem com o teu fogo, vem com a tua unção. Oh, Ramacatalabaxa, Rabaia. Ei, Shebalabalabaia. Vem com o teu fogo, tua presença.